Então, a aula hoje é a aula 34, como emagrecer sem cortar os alimentos favoritos. Muitas das vezes nós temos tendência, quando estamos em processo de emagrecimento, achar que vamos ter que ter uma dieta sem alimentos que a gente gosta, em que temos basicamente que cortar tudo aquilo que gostamos, porque senão não vamos conseguir emagrecer. E a verdade é que isso não é bem verdade, está bem? É mais ou menos verdade só. E a ideia hoje é tentar explicar-vos porque é que é só mais ou menos verdade e não é uma verdade completa, tá? Porque depois depende aqui de alguns fatores e é importante que a gente tenha em conta isso. Então, para quem não me conhece, eu sou o João. Eu trabalho na área do fitness desde 2006, acabei a licenciatura em 2007, portanto já vão aqui uns bons aninhos. Dentro da área propriamente dita do trabalho online desde 2019, que foi quando criei aqui esta página, em que o objetivo era essencialmente quebrar mitos do fitness, que eu trabalhava presencialmente, e via coisas muito estranhas, digamos assim, para não dar outro nome, e basicamente a ideia foi criar uma página para ir ajudando as pessoas de forma gratuita a perceberem um bocadinho mais sobre o que é o fitness, sobre o que é a alimentação saudável, treino, ajustar as coisas às nossas rotinas, basicamente ajustar tudo o que é o mundo fitness a nós. E entretanto aí surgiu a oportunidade de começar a trabalhar com acompanhamento online. E esse trabalho de acompanhamento online basicamente começou porque alguém me perguntou se eu fazia treinos. E como eu presencialmente fazia treinos, eu disse, sim, faço treinos. Depois, olha, comecei a desenvolver o meu próprio processo de acompanhamento online e, entretanto, durante esse processo já ajudei aqui centenas de pessoas aqui a ter resultados, não só físicos, mas essencialmente mentais, a nível de mudança de mindset. Eu acho que é isso que cada vez mais que eu procuro, não é tanto oferecer aqueles resultados esteticamente uau, mas acima de tudo conseguir fazer com que a pessoa mude o seu mindset em relação ao que é o fitness, porque muitas das vezes nós temos mesmo este problema, que é achar que o fitness tem que ou é 8 ou 80, ou não se faz nada ou sou muito perfeito a fazer. E a gente tem que encontrar aqui um 40, aqui no meio entre o 8 e o 80, que nos leve aos objetivos que nós queremos, mesmo que demore um bocadinho mais de tempo, mas que depois também consigamos ser consistentes no processo. E que não aconteça aquilo que eu vi muito durante a minha juventude dentro do fitness, que é a pessoa tem resultados brutais, alguns até vão a palco competir e depois de um momento para o outro deixam de treinar, nunca mais se preocupam com a alimentação e depois é uma porcaria. Tenho muitos colegas meus que fizeram isso, e é das coisas que eu menos me revejo. Por isso é que eu não sou muito adepto da cena da competição, porque a competição tem que ser connosco próprios, tem que ser nós sermos um bocadinho melhor todos os dias, e eu acho que o objetivo passa muito por aí. Então, como eu já falei, hoje é a aula 34, temos 33 aulas para trás gravadas, e as primeiras 20 estão dentro de um videobook que eu criei. Basicamente é uma forma acessível de quem não conseguiu assistir às aulas para trás poder assistir a elas. São as primeiras 20 aulas, tá? Eu dividi-as aqui por capítulos: nutrição, treino, motivação e saúde e recuperação. Basicamente, como é que isto funciona? É uma aula igual a esta que eu estou a dar hoje, mas com o seu tema específico, tá? É um videobook que vai ser entregue em formato PDF, e quando tu carregas na aula prioridades sobre alimentação, por exemplo, aparece depois uma coisa deste estilo, que é um pequeno resumo sobre o que foi a aula, com um link de acesso à gravação, que é o que está a acontecer com esta aula também. E este videobook custa apenas 7€, portanto, se tiver aí alguém interessado em adquirir o videobook, depois pode mandar mensagem que eu farei chegar. Eu acho que é um preço super acessível, são 20 aulas, cada aula tem mais ou menos 45 minutos de conteúdo. Eu acho que isto pode ser um ponto de partida muito bom para quem quer começar a mudar de vida aos poucos. Claro que se calhar não tem aqui nenhum milagre, mas eu acho que a nível de mindset e a nível de entrega de conhecimento, acho que é brutal pelo preço que é um investimento super baixo, então acho que toda a gente deveria adquirir isto. Mas pronto, eu sou suspeito, não é? Então, em relação à aula propriamente dita de hoje, o que é que nós vamos abordar? Primeiro, importante perceber porque é que emagrecemos. Porque se nós não percebermos isto, nós não vamos perceber nada. Então, parece básico, mas eu vou falar a mesma, tá? Porque o básico tem que ser dito de qualquer forma. Depois, pirâmide das prioridades nutricionais, ou seja, dentro da dieta o que é que realmente importa, o que é que importa mais ou menos e o que é que não importa quase nada, tá bem? Para vocês se começarem a focar nas coisas que realmente importam, tá? Como tudo na vida, existem coisas muito importantes e coisas semi-importantes. Quando nós olhamos para uma mentalidade de atleta de alto nível, tudo é muito importante, porque eles vão ser campeões ao detalhe. Para nós, que somos cidadãos normais deste mundo, digamos assim,
o mais importante é que a gente se preocupe com as coisas básicas. E quando conseguimos nos preocupar com as coisas básicas e elas já pertencem à nossa rotina, então vamos passar para o patamar seguinte. E depois para o patamar seguinte até chegar ao último, que é aquele que é o detalhe que conta. Mas mesmo assim eu acredito que para a maior parte de nós esse último degrau nem vale a pena a gente estar a perder tempo com ele. Porquê? Porque o fitness nunca vai ser a nossa prioridade número 1, ou nunca deveria ser a nossa prioridade número 1 na nossa vida. É importante sim, porque com ele nós vamos conseguir ser mais saudáveis, ter uma vida melhor, ter uma velhice mais saudável, aproveitar melhor a vida, ter mais força, sermos mais confiantes connosco próprios, termos mais confiança. Mas a verdade é que não precisa nem deve ser a nossa prioridade número 1, tá? Se não é a nossa prioridade número 1, a gente deve se focar com as coisas mais importantes e essenciais e da base, e depois o resto virá depois. Esta é a minha forma de olhar para o fitness e eu trabalho com fitness, ok? E eu acho que devia ser a mentalidade de quase toda a gente. Portanto, mudar o mindset sobre o que é que são alimentos bons ou maus e como organizar a nossa semana alimentar, digamos assim. E depois, os erros mais comuns e como é que podemos evitá-los. Então, ponto número 1. Porquê que emagrecemos? Basicamente, isto é mesmo muito simples. Isto é um balanço energético. Ou seja, o nosso corpo, para estar vivo, precisa de determinada quantidade de energia. Se nós dermos ao nosso corpo mais energia do que ele precisa, ele transforma essa energia extra em gordura. Se nós consumirmos menos energia do que aquilo que o corpo precisou naquele dia, ele vai à gordura que foi acumulada em dias anteriores, transforma-a em energia novamente e sobrevive. Tá? Então, a gordura que nós temos acumulada no nosso corpo é como se fosse a nossa despensa de energia. Tá? Sempre que nós não damos comida suficiente ao nosso corpo, ele é obrigado a ir à despensa buscar energia. À despensa, que é a gordura. E quando isso acontece, nós emagrecemos. Então, se nós consumirmos menos calorias do que aquelas que gastamos, nós perdemos peso. Ponto. Se nós consumirmos mais calorias do que aquelas que gastamos, nós ganhamos peso. Isto é preto no branco e aqui não há nada para mexer aqui, tá? Então, o problema depois vai ser saber quanto é que a gente gastou e quanto é que a gente comeu. Tá? Esse é que é o problema principal. Agora, isto é ponto assente. Balanço energético, quantidade de comida, de calorias consumidas versus quantidade de calorias gastas, é que faz com que a gente ganhe ou perca peso. Okay? Então, quais são os grandes mitos que existem aqui sobre a perda de peso? Primeiro, comer hidratos engorda. Então, eu vou ter que tirar tudo o que é arroz, batatas, bolachas, pão, frutas. Vou ter que cortar isso tudo porque os hidratos engordam. Mentira. Okay? Os hidratos só engordam se a gente comer mais calorias do que gastamos. Ponto. Se ao estarmos a comer esses hidratos, isso faz com que a gente passe as calorias que devia, engordamos. Se não fizer passar, não engordamos. Ok? Então, é por aí. Evitar jantar acelera o emagrecimento. Ou seja, se eu comer menos à noite, eu tenho mais probabilidade de emagrecer. Também é mentira. Porque se eu comer mais durante o dia para comer menos à noite, eu comi as calorias que precisava durante o dia. Apesar de não ter comido à noite. Então, o que interessa é a quantidade de calorias totais do dia. E não se eu comi as calorias à noite ou de manhã. Ou ao almoço ou de madrugada. Okay? Não é a hora que nós comemos que influencia a quantidade de gordura que acumulamos. Ou a quantidade de gordura que gastamos. É a quantidade total calórica. Cortar completamente certos alimentos é necessário. Eu agora estou de dieta, não posso comer glúten. Então, se não posso comer glúten, tudo o que tem glúten vai à vida. Não posso comer lactose. Tudo o que tem lactose vai à vida. Não posso comer açúcar. Tudo o que tem açúcar vai à vida. Mentira. Ok? Não é o açúcar que engorda. É a quantidade de calorias que tu consomes durante o dia. João, mas comer açúcar... quando eu cortei o açúcar, comecei a emagrecer. Provavelmente sim. Mas não foi porque cortaste o açúcar. Foi porque, se calhar, substituíste o açúcar por qualquer coisa que é mais saciante. E como é mais saciante, tu ficas com fome mais tarde. Se ficas com fome mais tarde, inconscientemente vais comer menos. Se vais comer menos, comes menos calorias. Se comes menos calorias, emagreces. Tá? Então, como se costuma dizer, correlação não é causalidade. Ou seja, não é porque eu sempre que deixo de comer açúcar que eu emagreço, que é o açúcar que faz engordar. Okay? Se calhar o que acontece é que
o açúcar, como não é saciante e não te mata a fome, mata-te o desejo, tu vais ter tendência de comer mais. E ao comer mais, tu não vais conseguir estar em déficit calórico. Entendem a diferença? Portanto, não quer dizer que isto... que tu não tenhas razão ao pensar desta forma. Não é pela forma que tu achas. É por outro motivo. É porque, se calhar, ao fazeres isto, ou ao fazeres isto, ou ao fazeres isto, desencadeia-te outros processos que tu inconscientemente não te apercebes que estás a fazê-los, que te vão favorecer o emagrecimento. Okay? Então, dito isto, quais são as pirâmides das prioridades nutricionais para o emagrecimento? Então, primeiro ponto, déficit calórico. Tu tens a base da pirâmide. A coisa mais importante é estares em déficit calórico. Ou seja, comeres menos calorias do que aquelas que gastas. Portanto, se o fitness, digamos assim, se tu queres emagrecer e o fitness não é de todo uma prioridade para ti, a coisa que tu te deves focar, ou a única coisa que tu te deves focar, se tu só quiseres focar numa coisa, é em comer menos do que aquilo que gastas. Comer menos calorias. Porque assim tu vais perder peso. Claro que se depois tu queres perder peso com qualidade, ou seja, tu queres perder o peso da gordura, mas não queres perder o peso do músculo, tu tens que ter em atenção também que tipo de calorias tu consomes. Ou seja, estás a comer mais proteínas, mais hidratos, mais gorduras. Tá? Ou seja, já não é só comer menos, é comer menos com qualidade de macronutrientes. E depois vem os micronutrientes e a fibra. Porquê? A fibra ajuda-te a dar saciedade, os micronutrientes ajudam-te a ser mais saudável. E como nós sabemos, ninguém aguenta uma dieta a passar fome. E ninguém aguenta uma dieta com pouca saúde. Então, se nós queremos uma coisa a longo prazo, nós vamos ter que ter cuidado com os micronutrientes, vitaminas, minerais e com a quantidade de fibras, para nos ajudar a andar saciados e a termos saúde. E a fibra também ajuda na saúde, porque é ela que alimenta as nossas bactérias boas da digestão. Tá? Então já vemos aqui 3 coisas super importantes. Depois é que vem o timing das refeições, ou o número das refeições. Tá? Que é, eu já estou a cuidar da minha alimentação, eu como de 3 em 3 horas. Tipo, como assim? Isso é cuidar da alimentação? Comer de 3 em 3 horas? Não é, pessoal. Comer de 3 em 3 horas é apenas a quarta coisa, de 5 é apenas a quarta coisa mais importante. A mais importante é esta. Quando eu ouço alguém dizer que cuida da alimentação porque come de 3 em 3 horas e come alimentos saudáveis, a pessoa só está a preocupar-se com estes 2 pontos. É as coisas saudáveis e é o comer de 3 em 3 horas. Então, e será que os macronutrientes estão no ponto certo? E será que a pessoa está mesmo em déficit calórico? Entendem a diferença? Então, cuidar da alimentação não é só comer alimentos saudáveis e comer de 3 em 3 horas e beber muita água. É essencialmente isto. Se o objetivo for emagrecer, claro. Se o objetivo for só saúde, ok, está bom. Mas se o objetivo for emagrecer, nós temos que ter essencialmente cuidado do déficit calórico, senão não vamos emagrecer. Eu já como saudável, eu já como a minha pescadinha com as batatas e já como não sei o que. Tipo, se tiveres a comer mais calorias do que podes, mesmo comendo saudável, tu vais não estar em déficit. Tu podes não estar em déficit. E se não estás em déficit, não emagreces. Ponto final. Okay? Suplementos. Apenas se necessário. E é o cúmulo cá de cima. Como vá, é a parte superior aqui da nossa pirâmide. Então, e o que é que isto quer dizer? Quer dizer que os suplementos são a coisa menos importante das pirâmides, da pirâmide nutricional. Ou seja, muitas vezes, no ginásio principalmente, o que é que há malta que vem ter comigo e diz-me assim, olha João, eu queria emagrecer e diz-me lá o que é que achas que eu deva tomar para emagrecer. O que é que eu devo tomar para emagrecer quais é que são os suplementos para emagrecer. Faz sentido eu estar preocupado em quais são os suplementos para emagrecer se eu não faço nada do que está para trás. Os suplementos só vão ter impacto significativo para o emagrecimento se eu estiver a fazer o que está para trás. Ou seja, tomar suplementos ou não para emagrecer é muito pouco importante. É a tal cereja no topo do bolo para os tais atletas de alto nível que já estão a controlar tudo. E aí sim, para eles pode fazer diferença porque é o detalhe que se ganha. E o suplemento serve para nos dar o detalhe. Se nós não cumprimos o que está para trás, não há suplemento nenhum que nos ajude a emagrecer. Tá?
Então, isso faz com que seja importante nós mudarmos aqui um bocadinho o nosso mindset sobre o que é a alimentação, ou sobre os alimentos. Primeiro, não existem alimentos proibidos. Voltando ao tema principal da aula, como é que nós podemos emagrecer mesmo comendo alimentos que gostamos? Mudando o nosso mindset. Ora, se eu sei que o mais importante é o déficit calórico, depois é a quantidade de proteínas, hidratos e gorduras, depois são os micronutrientes e a fibra, depois é o timing. Se eu tenho 2000 calorias para comer como objetivo nutricional e já comi a proteína que preciso e a gordura que preciso em 1800, isto significa que eu ainda tenho 200 calorias para consumir e já não preciso de comer nem proteína, nem gorduras saudáveis, nem fibra, nem micronutrientes, porque já atingi tudo. Então eu tenho 200 calorias para comer o tal alimento que antes era proibido. Porquê? Porque eu tenho 200 calorias para comer. Eu ainda tenho mais 200 calorias para o meu dia alimentar, sem passar as minhas metas calóricas, já com as minhas metas de macronutrientes batidas, já com as minhas metas de micronutrientes batidas, eu ainda tenho 200 calorias para comer. Então eu posso pegar no tal alimento proibido, que eu gosto tanto, e ver quanto é que corresponde em gramas desse alimento para as 200 calorias. Vamos imaginar que eu quero comer uma tablete de chocolate. Uma tablete de chocolate tem mais ou menos 500 calorias. Se eu tenho 200 calorias para comer, eu tenho que ver quanto é que isso representa da tablete. Então, eu vou poder comer cerca de 2 quintos dessa tablete. Se a tablete tem 100 gramas, em 100 gramas tem 500 calorias, eu posso comer 40 gramas da tablete. Tá? Então, eu parto 40 gramas do chocolate e como. E eu mesmo assim vou conseguir emagrecer. Ok? Porquê? Porque eu não passei as calorias, porque eu bati as minhas metas de proteína e de gorduras, porque eu bati as minhas metas de micronutrientes e de fibra. E mesmo assim consegui comer um chocolate. Ok? Então, isto é super importante que vocês entendam isso. Porque não é esse chocolate que vos vai fazer emagrecer. É vocês comerem esse chocolate, em vez das 200 calorias que podiam, era comerem o chocolate todo e comerem 500. E aí vocês já passam 300 daquilo que poderiam, e aí sim vocês estão a comer mais calorias do que deviam, e isso pode influenciar a não perda de peso, ou a não perda de gordura. Ok? Então, este mindset é super importante, e é assim que eu consigo incluir alimentos que gosto dentro de uma refeição. Agora, quanto menos calorias eu tenho de objetivo para comer, mais difícil é sobrar-me calorias no final do dia. Muito menos se eu, durante as refeições que fiz antes, eu tenha tido más escolhas alimentares e tenha escolhido alimentos que não são assim tão bons nutricionalmente. E isso faz com que sobre cada vez menos calorias no final do dia. Porque se eu comer mais ou menos 100 gramas de frango é uma coisa, se eu comer 100 gramas de, sei lá, carne de vaca é outra coisa, porque a carne de vaca tem um bocadinho mais de gordura do que a carne de frango, e isso faz com que eu consuma mais calorias naquela refeição, e isso faz com que no final do dia, em vez de 200, se calhar só sobrem 20 calorias. E 20 calorias já só dá, se calhar, para um quadrado de chocolate, se der, tá? Então é esta a mecânica que nós temos que fazer. E aqui entra a mentalidade da regra dos 80-20, que é procurar comer 80 na nossa dieta diária, fazer com que 80% dessas calorias venham de alimentos nutritivos, que são alimentos ricos em proteína, que são alimentos ricos em gorduras boas, que são alimentos ricos em micronutrientes, ricos em fibra, e 20% desse dia alimentar venham de alimentos que tu gostas. Não tem que ser pizzas e chocolates. Atenção, pode ser outra coisa qualquer. Mas é importante fazer aqui este equilíbrio. Agora, claro que, se nós, mais uma vez, se nós tivermos um objetivo calórico muito baixo, 20% de um objetivo muito baixo vai ser, se calhar dá para dar uma dentada numa pizza, numa fatia de pizza, ok? Mas a ideia é esta, é vocês perceberem que existe esta flexibilidade, porque acima de tudo nós temos que pensar sempre no longo prazo. Nós temos que pensar que a nossa dieta vai acontecer para o resto da vida.
Não tem que ser uma dieta com foco no emagrecimento, mas tem que ser uma dieta com foco no sermos consistentes a nível de saúde. Tá? E agora vocês dizem, João, então se estás a falar a nível de saúde, não é saudável comer uma pizza, não é saudável comer um chocolate. Pois não, é verdade. Não é saudável comermos esse tipo de alimentos fisicamente. Mas e aqui? Será que é saudável emocionalmente? Será que é saudável nós nunca mais comermos pizza e chocolate para o resto da nossa vida? Se calhar também não é. E o que é ser saudável? É só ser fisicamente saudável ou é ser saudável no geral? É eu gostar daquilo que faço, é eu sentir-me bem com aquilo que faço, é eu sentir-me tranquilo, é eu sentir-me feliz com aquilo que estou a fazer? Ou é eu ter uma alimentação tão restrita que vou ser a pessoa fisicamente mais saudável do mundo, mas depois ando sempre triste e desgostoso porque nunca mais posso comer aquele alimento que gosto? Se eu tenho possibilidade de o fazer porque posso poupar de vez em quando 20%, ou então um dia por outro ter um dia em que possa fazer algum estrago, porque é que eu não posso fazê-lo? Tá? Lembrem-se sempre, objetivos a longo prazo. Ninguém consegue cumprir um objetivo a longo prazo se não for feliz ou minimamente feliz durante o processo. Tá? Depois, perigo da restrição extrema, que é eu quero tanto emagrecer que eu vou comer o mínimo possível. E comer o mínimo possível é fazer restrições extremas. Quando há restrições extremas durante muito tempo, o que é que acontece? Compulsão alimentar. Ou seja, a pessoa vai ficar, além de não conseguir aderir à dieta, vai ter mais probabilidade de perda de massa muscular e vai criar uma má relação com a comida. E isso, a longo prazo, vai destruir ainda mais essa dieta da pessoa. Nos primeiros dias até pode parecer muito interessante, porque o peso começa lá, o peso começa por aí abaixo, e a pessoa fica super feliz e diz, eu estou cheio de fome, mas eu vou aguentar, eu sou forte. Pois é, mas não vais aguentar. Isso é só o que tu achas, porque achas que estás forte, porque estás bem motivado, mas não vais aguentar. E mesmo que aguentes, a probabilidade de perda de massa muscular é gigante. E quando a perda de massa muscular é gigante, o que é que vai acontecer a seguir? Não vais conseguir perder a gordura abdominal que tanto desejas. Porquê? Porque o peso está a descer à custa da perda de massa muscular e não à custa da perda de massa gorda. E o que tu tens na barriga é massa gorda, não é massa muscular. Então, se tu queres ter um abdominal mais traçado, com menos gordura, tu tens obrigatoriamente de conseguir manter a tua massa muscular. Caso contrário, tu vais cada vez comer menos, tu vais cada vez andar com mais fome, cada vez com menos energia, cada vez com menos motivação para continuar o processo e a barriga continua ali e tu não vês grandes mudanças. Isto acontece com muita gente. Porquê? Porque estão em restrição extrema, comem 100% nutritivos sem comer nada do que gostam, proíbem-se de comer os alimentos que mais gostam e depois criam uma má relação com a comida. E depois olham para o resultado final, dizem, perdi bué centímetros de cintura, perdi bem peso, mas olho para o espelho e continuo a ver-me flácido, porque muito desse peso também foi perda de massa muscular, que é o que nós não queremos. Então, comer um doce ou comer algum fast food não destrói o processo se houver controle calórico. Ou seja, se nós estivermos minimamente a controlar a quantidade de calorias que consumimos, não é por comermos um doce ou irmos ao fast food ou comermos algum alimento tipicamente proibido que nós não vamos conseguir emagrecer. A não ser que a gente tenha algum problema de saúde e haja mesmo algum alimento que a gente... É assim, pessoal, eu estou a falar de pessoas saudáveis que não têm problemas com nenhum tipo de alergénicos, ok? Pessoas que são intolerantes à lactose, elas não podem comer lactose, ponto. Tá bem? Então vão ter que eliminar todos os alimentos que têm lactose. Tá? Mas não estamos a falar desse tipo de pessoas. Estamos a falar de pessoas normais, que não têm problemas com determinados alimentos. Tá bem? Então, como é que nós podemos organizar a nossa semana alimentar? Primeiro, e eu acho que aqui é onde ninguém faz isto e onde a malta falha toda. Planear as refeições. Planear a semana. Organizar a semana. Por exemplo, não sei se o pessoal aqui gosta de carnaval ou não. Eu já gostei mais, vou ser sincero. Mas vamos imaginar que há aqui muita malta que gosta de carnaval. Qual é a probabilidade de irem sair para o carnaval este fim de semana? Gigante.
Qual é a probabilidade, enquanto estão no carnaval, terem exageros de comida e de álcool? Gigante. Então, se vocês planearem a vossa semana e já souberem com antecedência que sexta à noite e sábado à noite vão para o carnaval, vocês sabem que nesses 2 dias vão haver abusos. Então o que é que vocês podem fazer? Planear a vossa semana de segunda, terça, quarta, quinta, de forma um bocadinho mais restrita, para acumularem calorias, como se fosse um banco de calorias, que vocês vão deixar lá calorias extra, para depois poderem abusar na sexta e no sábado e estarem mais à vontade. Entendem? Então, este tipo de planeamento, de planear a semana, a nível de organização geral, é super importante. E depois de organizarem de forma geral a semana, podem organizar as refeições na semana, que é, ok, para eu conseguir poupar 200 calorias na segunda, 200 calorias na terça, 200 calorias na quarta e 200 calorias na quinta, o que é que eu tenho que mudar nas minhas refeições para conseguir fazê-lo? E assim poupo 200, 200, 200, mais 200, poupo 800 calorias que podem ser usadas na sexta e no sábado. Mas para isso eu tive que planear a semana antes. E em vez de usar aquela técnica que eu vos disse há pouco, que é, se no final do dia me sobraram 200 calorias, eu posso comer o chocolate. Nesta semana em específico, eu não vou comer o chocolate. Porque eu estou a guardar esse chocolate para depois comer na sexta e no sábado dessa semana, ok? Então, é um bocadinho por aí. Que é, se nós tivermos a semana planeada e organizada, vai ser muito mais fácil nós não falharmos tanto, está bem? Claro que nada garante nada, mas ajuda. Depois, usar aplicações de monitorização de calorias consumidas, como MyFitnessPal e Fat Secret, por exemplo. É muito simples. Instalam e registram o que comem. Dizem ao MyFitnessPal o que é que comeram e que quantidades mais ou menos comeram. E ele vai-vos dizendo. Olha, já comeste X calorias, provenientes da proteína foi isto, provenientes da gordura, provenientes dos hidratos. Quem me segue no Instagram, eu agora não tenho feito... Quer dizer, agora voltei a fazer outra vez por causa deste desafio que lancei no domingo, de fazer os 5 checklists. Mas já não fazia isso há algum tempo. Mas quem me segue há mais tempo, lembra-se que eu punha todos os dias tudo o que como e como é que ficaram os meus macronutrientes desse dia. Para que as pessoas percebam que é possível comer, às vezes, algumas porcarias. Às vezes, eu é todos os dias porque tenho muitas calorias para comer. Que é possível comer isso e mesmo assim ter resultados. Porque se nós registarmos, se nós monitorizarmos o que estamos a fazer, nós sabemos exatamente em que ponto estamos e se estamos ou não a conseguir bater as nossas metas nutricionais e ajustar em função disso. Na última refeição do dia, por exemplo, que é o que eu faço. Tá? Coisas que são importantes para implementares nos dias normais. Depois de planeares, depois de organizares a tua semana, como é que tu vais planear, entre aspas, as refeições? Então, primeiro, tenta colocar proteína em todas as refeições. Foi um dos checklists que eu pus no desafio desta semana. Se tu conseguires colocar proteína em todas as refeições, tu tens meio caminho andado para o sucesso. Porque a proteína ajuda-te a manter a massa muscular, a proteína ajuda-te a gastar um bocadinho mais de calorias na digestão e a proteína ajuda-te a manter a saciedade. Ou seja, tu vais ter fome mais tarde. Então são 3 coisas super importantes que a proteína faz para um bom processo de emagrecimento. Se tu começares a ter em conta o objetivo de colocar proteína em todas as refeições, tu vais ser mais feliz, eu te garanto. Aumentar frutas e vegetais. Porquê frutas e vegetais? Primeiro, são 2 tipos de alimentos super nutritivos. Muitas vitaminas e minerais. Segundo, são 2 tipos de alimentos ricos em fibra. Se são ricos em fibra, tal como a proteína, aumentam-te a saciedade. Tu vais ter tendência a ter fome mais tarde. Terceiro, são 2 tipos de alimentos com poucas calorias. Então, isso quer dizer o quê? Que tu podes comer mais quantidade desses alimentos e mesmo assim ficar longe da quantidade de calorias que tu precisas diariamente. Então eles vão aumentar o volume de comida que tu podes comer. Para a mesma quantidade de comida, tu estás a comer menos quantidade de calorias. Então são uma boa ajuda também para te controlar a fome. Tá? Depois, controlar a quantidade de alimentos ricos em gordura. Manteigas, óleos, azeites, carnes e peixes gordos, frutos secos, tudo o que são alimentos que são muito ricos em gorduras, vão ser muito calóricos. 1 grama de gordura tem 9 calorias, 1 grama de hidratos tem 4 calorias, 1 grama de proteína tem 4 calorias. Portanto, 1 grama de gordura tem mais do dobro das calorias da proteína ou dos hidratos.
Então, sempre que nós comemos alimentos ricos em gordura, nós estamos a aumentar o aporte calórico para o mesmo volume de comida, ou seja, faz o oposto das frutas e vegetais. Não é que a gente não possa comer gordura, é essencial comermos gordura, mas temos que ter algum tipo de controle sobre os alimentos que são ricos em gordura. Está bem? Por isso mesmo, para controlarmos a quantidade de calorias que estamos a ingerir. Beber mais água é super importante. O nosso corpo, 60% a 70% do nosso corpo é água. Então convém nós irmos hidratando. Além disso, muitas das vezes nós achamos que temos fome e temos a sede. Porquê? Porque o nosso cérebro não consegue distinguir o estímulo da fome e da sede. E sempre que nós temos fome ou sede, o estímulo que o nosso estômago dá ao cérebro é o mesmo. Então muitas das vezes nós confundimos fome com sede. E o que nós temos é sede, porque estamos a ficar desidratados, mas sentimos fome também. Então comemos. E se comermos um alimento que não tem muita água, o que é que vai acontecer? Nós vamos continuar com fome, porque continuamos com sede. Então, um dos truques é, quando tens fome, bebe água. Se dali a 20 minutos continuares com fome, é porque é mesmo fome, não era sede. Se dali a 20 minutos já não tiveres fome, é porque não era fome, era sede. E a água não tem calorias. Então, o truque é sempre beber mais água. Tá? Evitar açúcares, por causa do que eu falei há pouco. Não é porque o açúcar engorda. É porque o açúcar não é saciante e é viciante. Se não é saciante e é viciante, o que é que vai acontecer? Tu vais ter tendência a comer mais açúcar e isso faz com que tu comas mais calorias sem te aperceberes. Então, evitar o açúcar é nesse sentido. Claro que depois tem todos os outros problemas para a saúde, relativamente às insulinas e tudo mais, à resistência à insulina, diabetes e tudo mais. Mas, num processo de emagrecimento, é importante evitar o açúcar por causa disso mesmo. Falta de saciedade e viciante. E depois, claro, se pudermos evitar a nível de saúde também, seria excelente. O que não quer dizer que a gente não o possa comer. Temos é que controlar o seu consumo. Estratégias para comer quando vamos fora. Jantares fora e eventos fora e tudo mais. Primeiro, olhar bem para o menu antes. Ver quais é que são as opções melhores. Por exemplo, um bacalhau com natas nunca será uma opção melhor do que um naco de carne com batata frita. Porquê? Porque normalmente a batata frita, tu podes dizer ao senhor para ele meter menos batatas fritas e mais vegetais ou mais arroz, por exemplo. No bacalhau com natas tu não consegues separar o bacalhau das batatas e das natas. Então vai ser sempre uma opção que tu tens menos flexibilidade para, entre aspas, dentro do prato escolher o que é que tu vais dar prioridade. Okay? Então é importante olhar bem para o menu antes. Priorizar fontes de proteína e fibra. O bacalhau com natas, apesar de ser bacalhau com natas, normalmente é natas com bacalhau. O bacalhau é bacalhau escondido. E isso faz com que tu possas escolher, então, dentro do menu, alimentos que tu vejas claramente que têm mais proteína do que outros. Tá? E depois, evitar calorias escondidas em molhos. O bacalhau com natas tem muitas calorias escondidas, sem te aperceberes. Tá? Então, sei lá, dependendo da carne, dependendo do molho que levar na carne, também tem ali algumas calorias escondidas no molho. Não quer dizer que, lá está, mais uma vez, não quer dizer que não possas comer. Quer dizer que, se puderes de alguma forma controlar isso, melhor. Não é? Então, erros comuns e como evitar esses erros comuns. Cortar calorias drasticamente. Este é um dos erros, já falei dele há bocadinho, mas este é um dos erros que eu vejo muita gente a cometer. Que é, agora estou de dieta, vou comer o mínimo possível. E só comem saladinhas. Comem saladinhas e vão fazer treino cardiovascular. Então, o comer saladinhas não tem proteína. Se não tem proteína, a probabilidade de perder músculo é gigante. Se as calorias estão demasiado baixas, a probabilidade de perder músculo também é gigante. E isso vai fazer com que o teu metabolismo deixe tanto que vai chegar a uma altura que mesmo que cortes calorias, continuas sem emagrecer. Porque o teu metabolismo já está tão baixo, tu precisas de tão poucas calorias para sobreviver, que para queimares gordura tens que comer ainda menos calorias do que essas que precisas para sobreviver. E então começas a entrar aqui num loop muito complicado de sair. Tá? Segundo, acreditar que comida saudável não tem calorias. Ou que, como é saudável, eu posso comer à vontade. Também já falei um bocadinho disso. O salmão é saudável, mas é calórico. A carne de vaca é saudável, mas é calórica. O azeite é saudável, mas é calórico. Então é importante que percebas
que não é porque um alimento é saudável que pode ser comida à vontade. Não é porque um alimento não tem açúcar que pode ser comida à vontade. Não é porque um alimento não tem lactose ou não tem glúten que pode ser comida à vontade. Tá? Então, por exemplo, uma batata não tem lactose. Ainda bem, né? Porque se tu tiveres um rótulo de batatas que diga sem lactose, alguma coisa está mal. Porque é suposto que uma batata não tem lactose. Tá bem? Então, não é porque a batata não tem lactose que é super saudável e podes comer à vontade. Mas também não é porque comes batata que vais engordar. É tudo junto, percebes? Então é super importante perceber isto, porque isto é outro erro que eu vejo muito, que é, mas eu já como saudável e mesmo assim, pois, tu comes saudável, mas não comes na quantidade certa. Tá? Tudo tem um impacto no balanço energético. Tudo o que tu comes tem calorias. Se passaste as calorias, comeste mais calorias do que precisas. Se comeste mais calorias do que precisas, vais acumulá-las na tua dispensa de gordura. Tá? Medo de comer os hidratos de carbono. Os hidratos de carbono costumam ser olhados como os vilões. Porquê? Porque a principal fonte, o principal objetivo dos hidratos é dar energia. Então, se nós queremos não ter energia para sermos obrigados a usar a energia que temos no corpo, nós assumimos que não podemos comer hidratos. Mas os hidratos têm outras coisas muito importantes para o nosso corpo, incluindo eles são muito importantes para reter água, por exemplo. Eles são muito importantes para fazer com que tu tenhas fibra na tua dieta. A fibra é importante para alimentar a tua microbiótica, digamos assim, está-me a faltar agora o termo, os bichinhos que a gente tem no intestino que fazem a digestão, as bactérias boas. Portanto, a fibra é essencial e a fibra são hidratos de carbono. Então, os hidratos de carbono também têm um impacto direto na tua regulação hormonal das hormonas da fome e da saciedade. Então, os hidratos de carbono são importantes que tu continues a consumir. Claro que tens que controlar as quantidades. Quarto ponto, não monitorizar o processo e olhar apenas para a balança. Que é, se a balança não desce, eu estou a fazer alguma coisa mal e isto não está a resultar. Sim, mas o problema é que o peso, a balança só mede o peso. E o peso depende também da água e do músculo do teu corpo. Se tu estiveres a ganhar água e músculo e a perder gordura, vê lá o que é que vai acontecer ao teu corpo. Imagina que estás a perder 500 gramas de gordura e estás a ganhar 200 gramas de músculo e 300 de água. O que é que vai acontecer com o teu corpo? Vais ficar com menos peso. No entanto, tu tens menos gordura. Ou seja, tu emagreceste, mas o peso da balança está igual. Percebes? A qualidade do teu peso é diferente, mas o peso da balança é igual. Então não meças o teu progresso apenas pela balança. Usa outras métricas. Tira fotos, mede perímetros, vê se as roupas estão mais largas. Tá? É super importante tu medires isso, porque senão tu vais desmotivar e vais desistir. E no entanto tu estás a ter os resultados que procuras, que é perder gordura. Porque ninguém quer perder peso só porque sim. As pessoas querem é perder gordura. Acho eu, não é? Tá? Então, resumindo isto tudo rápido. O segredo do emagrecimento está no déficit e não em cortar alimentos ou cortar grupos de macronutrientes. No déficit, temos simplesmente que comer menos do que aquilo que gastamos. Ponto. Ou gastar mais do que aquilo que consumimos, aumentando a atividade física, que é aquilo que eu gosto mais de fazer. Porque eu, como gosto de comer, eu prefiro queimar mais calorias e comer o mesmo do que manter-me sedentário e ter que comer menos. Tá? Dieta flexível permite-te comer o que gostas. Porquê? Porque se tu controlares as tuas calorias, controlares os teus macronutrientes, tiveres um mínimo controle sobre os alimentos nutritivos que comeste, se te sobrarem calorias, tu podes e deves incluir alimentos que gostas que supostamente são proibidos no processo de emagrecimento, porque isso não vai influenciar de forma significativa a tua perda de massa gorda. Tá? Depois, planeamento e consistência no processo. Porque se tu não planeares as coisas, vai ser muito difícil tu conseguires ter resultados a longo prazo e seres consistente no processo. Depois, erros comuns que podem ser evitados com conhecimento e estratégias certas, que são aqueles erros que eu falei. Se tu tiveres um conhecimento básico sobre o que é déficit calórico, o que é realmente emagrecer, e perceberes estes conceitos todos e perceberes esta pirâmide de prioridades, tu vais evitar os erros.
Se tu tiveres uma estratégia, se tiveres um bom planeamento, se tu estiveres bem organizado, se tu souberes monitorizar bem o teu processo e perceber se estás a progredir ou não, tu vais evitar erros. Tá? E é por isso mesmo que eu criei o método de confiança renovada, que é um acompanhamento online que eu tenho, que te vai ajudar a saber o que fazer, ou não é só fazer o que, mas é implementar as coisas. Ou seja, as pessoas se calhar até sabem mais ou menos o que é que têm que fazer. Eu não acredito que tenha dito aqui grandes coisas milagrosas, se calhar disse algumas que vocês não sabiam, outras que vocês já sabiam, mas agora temos que pôr isto em prática. E o objetivo deste acompanhamento é ajudar-vos realmente a pôr isto em prática. Então, isto foi criado para pessoas que querem criar rotinas consistentes, ou seja, aquela pessoa que até sabe o que é que tem que fazer, mas não sabe bem, ou não consegue implementar, já tentou várias vezes e acaba sempre por desistir. Pessoas que sentem que as dietas são insustentáveis, nunca conseguem manter uma dieta de longo prazo. Porquê? Porque já fazem más escolhas ou não têm conhecimento para fazer escolhas melhor. Seguem planos desajustados à sua realidade. E o que eu falei aqui é válido para toda a gente, mas há pessoas que se calhar têm mais facilidade em fazer de uma maneira, outras a fazer de outra. Há pessoas que se calhar têm mesmo que cortar, por exemplo, os produtos lácteos e outras não. Então, o ajustar à realidade da pessoa é super importante. Pessoas que têm dificuldade de mudar os seus hábitos de forma definitiva, ou seja, não conseguem mesmo de forma nenhuma ajustar os seus hábitos às rotinas que têm, e aqui a ideia é tentar desconstruir um bocadinho e criar as coisas passo a passo, passo pequenino em passo pequenino. Como eu ouvi dizer há uns tempos atrás, pensa em grande, executa devagar. Porque quando nós pensamos em grande e queremos um objetivo grande, mas queremos executar rápido, a maior parte das vezes dá merda e a gente vai desistir a meio do caminho. E pessoas que vivem frustradas com erros cometidos e falta de progresso. Cometem sempre os mesmos erros, não percebem que estão a cometê-los, sentem que não estão a progredir e acabam por desistir. Portanto, o objetivo deste método de confiança renovada é fazer com que o processo seja sustentável, seja sem extremos, nem sacrifícios desnecessários. Só apenas o mais importante. E daí aquela pirâmide das necessidades, começar pela base primeiro. Organizar a base, fazer com que a base fique sustentável para depois ir ao resto. Então, porquê que isto é diferente dos outros acompanhamentos que eu vejo por aí? Primeiro, ele é focado na tua realidade e não num artigo XPTO e num método de XPTO que só viu por aí e que isto agora é que resulta esta moda, a moda agora da dieta low carb ou a moda do jejum intermitente. Se calhar até faz sentido para ti, ou então não. Então ele é focado à tua realidade, é adaptado a ti, tá? Adaptado sempre. É um acompanhamento de treino e nutrição, sempre flexíveis e ajustados à tua realidade mais uma vez, e o objetivo é que tu não passes fome nem passes horas no ginásio. Treines o mínimo tempo possível para seres o máximo tempo possível eficiente. E que tentes não passar fome durante o processo. É normal sempre ter alguma fome, mas não precisa de ser uma fome louca. Tá? Depois, mudar a mentalidade e os hábitos e as rotinas das pessoas. Isto é o meu foco principal. Mudar o mindset da pessoa em relação ao treino, em relação à alimentação, em relação ao processo propriamente dito de emagrecimento. Quebrar aqueles mitos todos, fazer com que a pessoa entenda que não há nada que seja obrigatório, nem nada que seja proibido, excepto o déficit calórico. Tá? E que existem vários caminhos para levar ao mesmo objetivo. E depois é um acompanhamento contínuo. A ideia aqui é tu nunca estar sozinho e ter sempre aqui o meu suporte de apoio para te esclarecer dúvidas, para te motivar, para te explicar tudo o que tem que ser explicado, para te entregar conhecimento e ferramentas para que tu possas no futuro depois ser autónomo no processo. E este é o meu principal objetivo, é mesmo criar autonomia nos meus alunos. E fico super feliz quando volta e meia vejo os meus alunos ou na rua, ou mesmo no Instagram com histórias ainda a treinar e já não estão comigo, por exemplo, há um ano. E continuo a ver que eles continuam com as rotinas e conseguiram manter as rotinas e continuam focados e a ter os resultados que desejam e felizes. Pá, isso para mim é o que me deixa mais contente. Portanto, se tu achas que isto é o que faz sentido para ti, pá, se quiseres mandar-me mensagem, terei muito gosto depois em explicar-te como é que funciona mais ao detalhe aqui o processo, para depois falarmos um bocadinho sobre isso.